Beleza, pessoal? Bom, fazer um vídeo aqui hoje. Caixas bem diferentes dessa vez. Explicar um pouquinho sobre isso aqui. O porquê do Super Twitter nas quatro. Essas caixas aqui vão ser uma caixa para um home cinema. Frontais, traseiras, né? São round. E vai ser feita mais uma central 2.8 e Twitter. Vou explicar do vídeo o porquê do Super Twitter e tal, para o pessoal entender. E como já me chamaram aí que eu sou mala, que eu sou... Onde que eu aprendi isso, que faculdade que eu fiz e tal. Não fiz nada disso não, mas vamos explicar um pouquinho do porquê das coisas. Vamos tentar explicar para quem quiser entender o que eu sempre falo de fazer caixa a pedido e a gosto do cliente. O cliente é quem manda, o cliente é que determina o que eu tenho que fazer ou não em cada caixa. É o cliente que paga pelo produto, então eu tenho que fazer o que o cliente precisa para suprir a demanda dele. Sendo chato ou não, malo ou não, é o trabalho que eu ofereço e o serviço que eu me propus a prestar. Primeiro, muita gente tem preconceito disso aqui, tanto quanto do titânio. Bom, é o Twitter mais linear que eu conheço nessa faixa de preço, nessa linha. É um Twitter que toca muito bem acima de 8 kHz, 9 kHz. Uma sensibilidade muito alta. O que é sensibilidade? A cada 1 watt que eu coloco nesse Twitter, ele toca às vezes 4 a 5 vezes mais do que num Twitter de seda comum. Então é um Twitter que tem uma eficiência muito grande. Ele toca muito alto. Só que tem modelos que tem o som mais picudo, com mais vale, não é tão linear. Esse é o mais linear e plano possível. Por que optamos por esse? O meu cliente dessas caixas, ele não quer um agudo que vá a 22 kHz. Querer até ele queria comprar Twitter Cias de R$ 1.200 cada Twitter. Mas aí conversando com ele tentando entender, ele fez alguns testes, ele escutou alguns sistemas de som. Pelo que a gente conversou, muito tempo a gente vem conversando, ele percebeu e ele entendeu que o problema dele com os agudos não é a frequência, é a intensidade dos agudos. Pelo que ele fez de teste, ele não escuta mais acima de 12 kHz, por exemplo. Então o que adianta eu colocar um Twitter Cias na caixa de R$ 1.200, que toca até 22, 24 kHz, mas tem um SPL de 90, 91 dB? Não funciona. Eu vou ter que colocar 4 Twitters de um preço absurdo para não atender o que ele precisa, que é sensibilidade alta. E não precisa que o Twitter toque acima de 12, 14 kHz. 14 ainda estou pensando no harmônico. Ele não escuta acima de 12, fizemos esse teste, ele entendeu que ele não escuta acima de 12. Então a função desse Twitter é tocar alto, com a melhor clareza e definição possível, na faixa de frequência até os 12, 14. Esse Twitter passa disso. Ele vai bem até lá para os 16 por aí. Só que não é isso que a gente buscava. A gente buscava tocar muito alto. Então, depois de muito tempo, muita conversa, alguns testes que ele fez, ele escutou muita coisa, aí que chegamos nesse entendimento que precisa de um Twitter eficiente e que toque muito bem, com eficiência, até 12, 14 kHz. Por isso o uso desse Twitter. É para todo mundo usar esse Twitter? Não. Caso específico desse cliente, para atender o que ele precisa, para suprir a audição dele. Por isso esses Twitters. E isso foi muito teste, ele escutou muita coisa. Aí por último ele escutou o som de um carro importado, que tem 7 Twitters de titânio. A gente pegou o esquema desse carro, o manual. A gente foi procurar quais os alto-falantes e tweets que tinha nesse carro, qual que é a sensibilidade de cada Twitter e qual que era a resposta desses Twitters. Aí que a gente entendeu que precisava de em torno de 114, 108 dB por aí,
com um tweet que toque muito bem entre 9 e 10 para agradar o gosto pessoal dele desses agudos. Por isso, esses tweets. Por isso, eu insisto tanto em cálculo, aferição, em fazer conta. Como que eu cheguei no resultado da caixa? O woofer e o médio aqui é o que eu sempre uso. Só que eu precisava de os agudos com uma eficiência muito maior para suprir a audição dele, a deficiência de audição que ele tem. Resumindo, basicamente os mesmos graves, os dutos são diferentes, foi outro ajuste que eu fiz nessa caixa, para o grave ficar um pouco mais macio, um pouco mais definido. É uma coisa que eu vou talvez mudar nos projetos mais novos, o duto está diferente. Mais uma vez, a gente atinge o duto calculando em software, comparando do alto-falante, de acordo com o volume cúbico da caixa e de acordo com o que eu busco da resposta da caixa. Não é com fórmula mágica, não é com fórmula mirabolante e não é com acho. É com parâmetro TIS, software, eletroacústica, cálculo, para atingir o resultado que eu preciso. Vou fazer um vídeo depois das caixas tocando, mas já avisando, vai ter muito agudo. Vai aparecer esse agudo na curva de resposta. Provavelmente o SPL dessa caixa vai dar mais do que 90 dB por causa da eficiência dos agudos, que é muito mais alta. Mas novamente, projeto exclusivo para atender um cliente exclusivo, para um pedido exclusivo, para a demanda dele. Essa é a minha oferta de trabalho. É isso que eu ofereço para todo mundo. Sou chato? Sou um mala? Sou. Mas sendo chato e sendo mala é que eu consigo às vezes atingir o produto que aquele cliente busca. O resultado que o cliente busca. Por isso, cada caixa que eu faço, eu quero saber da pessoa, o que ela escuta, que música que ela gosta, o que ela já ouviu, que som que ela tem ou já teve, o que ela gostava, o que ela não gostava. Uma série de coisas. Eu preciso de conversar com o cliente, entender o que ele busca para chegar num produto. Esse aqui já é o terceiro par de caixa do mesmo cliente. O primeiro foi com tweeter de seda, não era lá muito bem o que ele queria, ele falou, tá faltando agudo, eu não escuto bem esse agudo. Aí fizemos o teste, ele ouviu o carro, ele ouviu uma série de coisas. Aí o que eu fiz para ele? Ele comprou o tweeter, eu falei, testa do lado de fora da caixa tal, coloque e vê se esse timbre vai te agradar, se é mais ou menos essa intensidade de agudo que você procura. Aí foram testes, ele aprovou, a gente comprou e fez agora as caixas. É isso, é meio que a introdução, só para demonstrar e explicar essa diferença. Mais uma vez, é a gosto do cliente, é para atender o cliente. Não sou eu que quis fazer assim. Deu na teia, eu resolvi porque eu acho que é legal. Não. Foi conversando, escutando o cliente, fazendo o teste, ele testando na casa dele, ele experimentando, para chegar nessa opção. Chegar na casa dele, ele vai ligar, isso aqui vai ser tocado por valvulado, todas as 4. Ele vai testar e vai ver se é o que ele quer. Se estiver tocando demais, dá para a gente segurar. Se estiver tocando pouco ainda, infelizmente aí é dobrar de tweeter, partir para mais. Mas a ideia é que esse aqui até sobre. Então ele não precisa de colocar agudo, ele não precisa de equalizar nada, e mesmo assim, se estiver tocando muito, reduzir a potência no tweeter é fácil. Fazer ele tocar mais, impossível. É um dos tweeters mais eficientes que tem no mercado. É isso. Porque eu sei que vão perguntar, vão achar estranho, eu não gosto de usar tweeter, eu não usaria. Para mim é agudo demais. Para o meu gosto pessoal, para o padrão que eu gosto, é muito agudo. Mas, novamente, é para atender um cliente específico. E é isso. E vai fazer a central depois, e outra, ele vai usar subwoofer também. Então ele gosta de grave, ele gosta do som nítido, mas ele quer um agudo muito sibilante. Tem que tocar alto para suprir a demanda dele. Beleza? Explicado? Espero que entendam. E desculpa qualquer coisa, mas não tem outro jeito de falar. Eu não consigo explicar de outro jeito. É isso.